Vamos revelar a verdade sobre o ouro escondido da Terra. Você sabia que nas profundezas do nosso planeta há tanto ouro que, se conseguíssemos extraí-lo e distribuí-lo uniformemente, poderíamos cobrir toda a Terra com uma camada brilhante? Especialistas estimam que há ouro suficiente para criar uma camada de cerca de 45 centímetros de espessura. Esse metal precioso, que em grande parte está inacessível devido à sua localização profunda, nos oferece uma visão fascinante da geologia do planeta. Embora muitas vezes pensemos no ouro apenas como algo usado em joias ou moedas, é surpreendente perceber que há uma quantidade colossal presa lá dentro. No entanto, extrair esse ouro é uma tarefa enorme, pois perfurar até o núcleo exigiria tecnologias que estão muito além das nossas capacidades atuais. Você consegue imaginar uma terra dourada? Essa ideia não só alimenta nossa imaginação, mas também destaca os mistérios do nosso mundo sob a superfície. Veja o que realmente acontece quando a água muda de estado. Em um lugar especial chamado ponto triplo, a água pode nos surpreender ao existir em seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso, ao mesmo tempo. Esse momento mágico ocorre sob condições específicas de temperatura e pressão. Imagine um recipiente onde gelo, água e vapor de água coexistem em harmonia, mostrando a diversidade dos estados da água. Os cientistas acham esse fenômeno fascinante, pois ajuda na calibração de termômetros e aprofunda o entendimento das propriedades da água. O ponto triplo da água é único, ocorrendo a apenas 0,01 graus Celsius e uma pressão de 611,657 pascais. Para os pesquisadores que trabalham com materiais sensíveis à temperatura, esse conceito é inestimável. Medidas de temperatura precisas são cruciais em diversas áreas, desde a culinária até a pesquisa científica. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma bebida ou observar o gelo derretendo em seu copo, lembre-se dos comportamentos extraordinários da água. Não é apenas um elemento comum, é uma estrela da ciência que pode ser sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Difícil de acreditar, mas bananas podem causar acidentes. Em 2001, na Grã-Bretanha, foi registrado um caso surpreendente: mais de 300 ferimentos relacionados a bananas, principalmente porque as pessoas escorregavam em suas famosas cascas escorregadias. Esse fato curioso mostra que até os alimentos mais simples e amados podem esconder riscos inesperados. Você pode ver as bananas apenas como um lanche prático, rico em potássio e energia, mas elas trazem perigo. Imagine que você está caminhando tranquilamente na rua, saboreando uma banana, e de repente cai por causa de uma casca deixada para trás. É um lembrete engraçado de que a cautela é sempre necessária, mesmo com coisas tão comuns quanto frutas. Então, da próxima vez que você pegar uma banana, não se esqueça de descartar a casca com segurança. Quem diria que uma delícia saborosa poderia levar a quedas e acidentes? Você sabia que a IA também pode ser sexista? Um exemplo claro desse problema é a IA de recrutamento da Amazon, criada para facilitar o processo de contratação. No entanto, em 2018, descobriu-se que o sistema tinha preconceito contra mulheres candidatas a cargos técnicos. Como isso aconteceu? A IA foi treinada com um grande volume de dados históricos de contratações, que refletiam os preconceitos de gênero existentes na indústria de tecnologia. Como resultado, a IA começou a favorecer homens, assimilando e reforçando os preconceitos encontrados nos dados. Esse incidente preocupante destaca um problema importante. Se os sistemas de inteligência artificial herdam dados errôneos, eles podem perpetuar e até agravar desigualdades sociais. À medida que avançamos na era da IA, é vital monitorar de perto como essas tecnologias são desenvolvidas e garantir que promovam justiça e igualdade, em vez de reforçar estereótipos ultrapassados. Você consegue imaginar que ondas gigantes são reais? Essas enormes ondas, que antes eram consideradas apenas lendas do mar, podem atingir navios com alturas assustadoras de até 30 metros. As ondas gigantes se formam quando ondas menores se juntam e se intensificam, criando gigantes imprevisíveis que podem surgir do nada. Marinheiros relatam encontros com elas ao atravessar águas abertas, enfrentando a surpresa de uma enorme parede de água. Essas ondas representam uma séria ameaça, causando danos significativos aos navios e colocando em risco as vidas a bordo. Um dos aspectos mais fascinantes é seu aparecimento repentino, muitas vezes pegando marinheiros e pesquisadores de surpresa. Cientistas estão trabalhando arduamente para entender como essas ondas se formam e como prevê-las melhor.
buscando aumentar a segurança no mar. Com o avanço da tecnologia, talvez em breve possamos compreender melhor esse fenômeno misterioso. Estamos prontos para enfrentar a impressionante força do oceano? Você pode se surpreender ao saber que a China se isolou. Durante a dinastia Ming, que durou de 1368 a 1644, a China tomou uma decisão ousada de limitar os contatos com estrangeiros. Esse foi um grande ponto de virada, já que o país era anteriormente um próspero centro de comércio, recebendo mercadores de várias regiões. Os líderes Ming acreditavam que reduzir a influência externa ajudaria a preservar a cultura chinesa e fortalecer seu poder. No entanto, essa decisão deixou os comerciantes europeus confusos, pois eles não podiam mais contar com a China para suprimentos de produtos de luxo, como seda e porcelana. Em vez disso, começaram a explorar novas rotas comerciais e fontes, o que aumentou a concorrência entre as potências europeias. Países como Portugal e Espanha buscavam dominar o comércio na Ásia, mudando para sempre o cenário global. A decisão de se isolar teve um profundo impacto não apenas na economia da China, mas também nas relações internacionais, mostrando como uma única decisão pode refletir na história. Isso pode te surpreender. Os testes nucleares mudaram nosso planeta. Desde o primeiro teste nuclear na década de 1940, o mundo viu pelo menos 8 países realizarem mais de 2.000 testes nucleares. Esses testes deixaram marcas em diversos ambientes, desde desertos áridos até as profundezas dos oceanos. Imagine como vastas paisagens são repentinamente alteradas por forças explosivas. Cada detonação foi não apenas uma demonstração de poder, mas também uma tentativa científica de entender melhor as reações nucleares. Países como os Ixeksia, Rússia e China buscaram expandir seus arsenais, enquanto Índia e Paquistão também contribuíram com seus próprios testes. No entanto, as consequências vão além da política, incluem efeitos duradouros nos ecossistemas, a exposição à radiação e até mudanças climáticas. Ao refletir sobre essa história, é importante considerar como essas explosões transformaram nosso planeta, tanto fisicamente quanto geopoliticamente. A humanidade algum dia concordará em abrir mão completamente dessas armas terríveis. Você sabia que o morcego-raposa, também conhecido como Cerodon jubitus, é a maior espécie de morcego do mundo? Esses incríveis animais vivem nas Ilhas Verdes das Filipinas e podem ter uma envergadura de até 1,7 metros, mais larga do que muitos pequenos aviões. Ao contrário de muitos outros morcegos que usam a ecolocalização, os morcegos-raposa confiam mais na sua visão aguçada e olfato. Eles geralmente preferem se alimentar de frutas, néctar e insetos, o que os torna polinizadores importantes nos ecossistemas. Ver um morcego-raposa deslizando suavemente pela selva ao pôr do sol é realmente uma visão mágica. Infelizmente, a perda de habitat e a caça ameaçam suas populações, gerando preocupações sobre seu status de conservação. Não é impressionante como um morcego tão grande pode desempenhar um papel importante em seu habitat? Os festivais de inhame na África Ocidental são uma celebração vibrante. Em muitas aldeias, o inhame não é apenas um alimento. Ele simboliza vida, cultura e o espírito da comunidade. Na Nigéria, o maior produtor de inhame, que responde por mais de 60% do suprimento mundial, esses tubérculos são celebrados com grandes festivais. Imagine desfiles coloridos com danças, músicas e deliciosas iguarias, onde famílias e amigos se reúnem para honrar a colheita. O Festival de Inhame marca o fim da temporada agrícola e agradece à terra por sua generosidade. Nesse período, os agricultores locais exibem seus maiores e melhores inhames, às vezes até competindo pelo título de Rei do Inhame. A atmosfera festiva é contagiante. Os moradores se vestem com trajes tradicionais e todos, de jovens a idosos, participam de danças animadas. Essas celebrações não são apenas sobre comida, mas também sobre fortalecer os laços comunitários e preservar o patrimônio cultural. Então, da próxima vez que você saborear um prato de inhame, pense em seu significado e nas pessoas que o celebram com tanta alegria. Que história incrível está por trás desse simples tubérculo? Você sabia que Hedwig, a coruja favorita de Harry, tem o nome de duas santas incríveis? Santa Hedwig da Silésia, conhecida por sua bondade, dedicou sua vida a ajudar os pobres e doentes, enquanto Santa Hedwig da Polônia foi rainha até 1399, mostrando liderança e força. Na série Harry Potter,
Hedwig simboliza mais do que um animal de estimação. Sua morte é um momento crucial para Harry. Esse evento trágico representa a perda da inocência dele, quando ele passa de uma infância despreocupada para a vida adulta, enfrentando realidades duras e lutando contra o mal. A conexão entre Harry e Hedwig é especial, e sua perda faz com que ele cresça de maneiras que nunca imaginou. Portanto, da próxima vez que você pensar em Hedwig, lembre-se de seus nomes e do significado mais profundo de seu destino na série. O que há de surpreendente nos Fruit Loops? Este café da manhã favorito vem em uma variedade de cores: laranja, vermelho, roxo, amarelo e verde. Mas aqui está o truque: todos têm o mesmo sabor. Cada anel colorido tem aquele sabor frutado que tornou os Fruit Loops um café da manhã popular por muitos anos. Você pode se perguntar por que os criadores escolheram cores tão vibrantes. A resposta é que um café da manhã colorido chama a atenção e traz alegria, especialmente para as crianças. As cores brilhantes transformam cada prato em uma aventura divertida. Não importa se você prefere comê-los secos ou com leite, a deliciosa combinação de sabores doces proporciona um começo alegre para o dia, tanto para crianças quanto para adultos. Na próxima vez que você servir um prato, lembre-se de que essas cores podem parecer diferentes, mas o sabor continua magicamente o mesmo. Acredite ou não, mas a langosta é um tipo de gafanhoto. Embora pareçam semelhantes, as langostas pertencem a um grupo específico dentro da família dos gafanhotos. Curiosamente, nem todos os gafanhotos podem se transformar em langostas. Na verdade, menos de 20 espécies têm essa habilidade incrível. As langostas são conhecidas por seu comportamento único. Em condições adequadas, elas podem mudar de comportamento de solitário para em grupo. Essa transformação geralmente ocorre em situações de superpopulação ou após chuvas, resultando em enormes enxames de langostas que podem devastar plantações. Os enxames são especialmente conhecidos por seu impacto destrutivo, já que milhões de langostas se movem juntas, comendo tudo em seu caminho. Esses seres desempenham um papel importante em seus ecossistemas, mas suas infestações periódicas podem causar sérios problemas para os agricultores e para a segurança alimentar. Então, da próxima vez que você pensar em gafanhotos, lembre-se de que alguns deles podem ser bem diferentes, como as langostas. Você sabia que a Itália já teve um rei cruel? Antigamente, a região que hoje chamamos de Itália era conhecida como Akragas, sob o domínio do infame rei Falaris. Falaris não era um governante comum, ele era famoso por sua extrema crueldade. Seu governo era marcado por punições horríveis, que ele usava para instigar medo em seus súditos. As pessoas temiam o que poderia acontecer se ousassem se rebelar contra ele ou cometer até mesmo um pequeno crime. Falaris acreditava que controlar seu reino através do terror era a melhor maneira de manter o poder. Seus métodos incluíam punições bárbaras, como o uso de um touro de bronze para execuções, onde as pessoas eram trancadas dentro e expostas a intenso calor. Essa tática horrenda foi criada para enviar uma mensagem assustadora a todos que pensassem em desobedecer. O legado de Falaris serve como um lembrete claro de como o poder absoluto pode transformar a liderança em tirania. O que você acha que os métodos dele causaram na sociedade da época? A verdade é que as bandeiras podem ser únicas. Enquanto a maioria das bandeiras pelo em formato retangular, algumas exceções fascinantes quebram esse padrão, transformando esses símbolos de identidade em verdadeiras obras de arte. As bandeiras da Suíça e da Cidade do Vaticano têm um design quadrado, fazendo-as se destacar em meio a um mar de retângulos. A ousada cruz branca sobre um fundo vermelho vibrante da bandeira da Suíça representa paz e igualdade, enquanto o design simples da bandeira do Vaticano possui um profundo significado religioso. No entanto, a mais intrigante é a bandeira do Nepal, que desafia a convenção com 2 triângulos empilhados. Essa forma distinta não só captura a essência do Himalaia, mas também simboliza a rica cultura e herança do país. As cores e formas da bandeira do Nepal retratam seu orgulho nacional, contando ao mundo sobre suas majestosas montanhas e identidade única. Essas bandeiras incomuns nos lembram que o design pode entrelaçar histórias da história, valores e paisagens de uma nação, enriquecendo a narrativa por trás do que pode parecer apenas pedaços coloridos de tecido. Não é incrível como as bandeiras podem comunicar tanto? Você não vai acreditar no que é o telefone Mazda. O nome do celular Mazda vem de Ahura Mazda.
uma divindade da antiga cultura persa que simboliza harmonia e sabedoria. Os criadores escolheram esse nome para mostrar uma nova forma de conectar as pessoas através da tecnologia. Imagine um dispositivo que não só ajuda a manter contato, mas também incorpora ideais de equilíbrio e justiça. Assim como Ahura Mazda era reverenciado por trazer ordem e luz ao mundo, o telefone Mazda busca tornar a comunicação mais clara e simples. Não é apenas um gadget, é uma ferramenta que promove compreensão e conexão entre os usuários. Em nosso complexo mundo digital, ter um smartphone que reflete valores positivos, como sabedoria e harmonia, é um alívio. O telefone Mazda se tornará um símbolo de unidade em nosso mundo cada vez mais dividido. Fato incrível sobre o crocodilo Henry. Nascido em 1900, Henry se tornou uma lenda viva da África do Sul, completando mais de 120 anos de vida. Essa idade impressionante significa que ele testemunhou grandes mudanças históricas e transformações no mundo ao seu redor. Imagine as histórias que ele poderia contar, desde o início dos anos 1900, passando por 2 guerras mundiais, até a chegada das tecnologias em nossa sociedade moderna. A longevidade de Henry o torna um dos seres mais velhos do planeta, um verdadeiro símbolo da conservação da natureza. Seus dias são passados ao sol no centro de Crocodilos, onde atrai visitantes encantados por seu tamanho impressionante e sua história. Ele serve como um lembrete importante da necessidade de proteger nossa vida selvagem e seus habitats, pois ele viu como eles prosperaram e sofreram ao longo de sua vida. Então, da próxima vez que você pensar sobre o passar do tempo, lembre-se de Henry e das inúmeras mudanças que ele viveu. Novidades incríveis sobre o crescimento de novos dentes. Um medicamento revolucionário, desenvolvido no Japão, pode mudar para sempre nossa visão sobre a saúde bucal. Imagine um futuro onde perder um dente não significa ter que usar próteses ou implantes desconfortáveis. Este método inovador, que deve estar disponível até 2030, visa estimular o corpo a crescer novos dentes de forma natural. Os pesquisadores acreditam que isso pode ser uma verdadeira revolução para milhões de pessoas que perderam dentes devido a acidentes, cáries ou outras razões. Em vez de depender de soluções temporárias, os pacientes em breve poderão recuperar dentes perfeitos e naturais. Essa descoberta não só representa um grande avanço na odontologia, mas também pode melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Imagine um mundo onde as visitas ao dentista se concentram em manter a saúde dos dentes e não em substituir os que foram perdidos. Enquanto os cientistas continuam a aprimorar esse método empolgante, só podemos imaginar como ele mudará os cuidados bucais e nosso sorriso no futuro próximo. Difícil de acreditar, mas o mistério do paracetamol continua. O paracetamol, também conhecido como acetaminofeno, é um dos analgésicos mais comuns do mundo, mas seu mecanismo exato de ação ainda levanta questões entre os cientistas. Sabemos que ele reduz a dor e a febre de forma eficaz, mas os detalhes de seu funcionamento são menos claros. Alguns pesquisadores acreditam que o paracetamol afeta certos caminhos químicos no cérebro, especialmente aqueles relacionados ao sistema endocannabinoide, que desempenham um papel importante na regulação da dor. Outros sugerem que ele pode interagir com os receptores do cérebro de uma maneira especial. Apesar da incerteza científica em torno do paracetamol, sua popularidade continua a crescer, pois é considerado seguro e eficaz para muitas pessoas, incluindo crianças. Milhões de pessoas confiam nele diariamente para aliviar dores de cabeça, dores musculares e febre, e esperam que futuras pesquisas um dia revelem os segredos desse analgésico confiável. Vamos revelar a verdade sobre as corujas. Nem todas as espécies de corujas sabem rotar, e as corujas das torres são um exemplo interessante disso. Em vez do clássico ró, que muitas vezes associamos às corujas, essas aves únicas se comunicam com gritos assustadores e sons sibilantes. Esses sons, que podem durar de 2 a 4 segundos, têm funções diferentes. Para as corujas das torres, os gritos podem sinalizar perigo ou preocupação, enquanto os sibilos são usados como um mecanismo de defesa para afastar intrusos ou predadores. Essa maneira incomum de se comunicar as torna realmente únicas no mundo das aves. Então, da próxima vez que você pensar em corujas, lembre-se de que nem todas rutam. Algumas, como as corujas das torres, têm seu próprio jeito de se expressar e proteger seu território. A natureza não é cheia de surpresas. Você vai se surpreender ao saber que os americanos adoram café.
Todo ano são consumidas impressionantes 146 bilhões de xícaras de café no Cesarini, Iowa, tornando o país um dos maiores consumidores de café do mundo. Imagine quão grande é essa quantidade. Daria para encher um lago de tamanho médio em 10 anos. Esse cafezinho não é apenas um ritual matinal, ele se tornou parte da vida cotidiana e da cultura em todo o país. Desde as cafeterias movimentadas em cada esquina, até os aconchegantes preparos em casa. O café é um companheiro fiel para muitos americanos. Seja uma xícara rápida no caminho ou uma visita tranquila a um café, cada xícara proporciona um momento de conexão, relaxamento ou energia. Essa paixão pelo café também sustenta uma indústria próspera e diversificada, onde variedades especiais e torrefações artesanais estão em alta. Por que você acha que o café se tornou tão presente em nossos hábitos e na vida social? Você sabia que a Rota da Seda mudou a história para sempre? O fechamento da Rota da Seda foi um grande desafio para os aristocratas europeus, que adoravam especiarias exóticas. Essas especiarias não eram apenas para dar sabor, elas simbolizavam status e eram parte importante da culinária deles. Mas quando as rotas comerciais foram bloqueadas, os aristocratas enfrentaram uma crise culinária. Em busca de novos caminhos para o Oriente, exploradores como Cristóvão Colombo partiram em viagens, acreditando que poderiam encontrar uma rota mais rápida para a Ásia. Eles não imaginavam que essa busca por melhores temperos levaria à descoberta da América em 1492. Essa reviravolta não apenas mudou a dieta dos europeus, mas também transformou a economia do mundo. A busca por especiarias resultou em colonização, comércio e trocas culturais que mudaram a vida das pessoas para sempre. Imagine se a Rota da Seda não tivesse fechado. Como seria o nosso mundo hoje? Incrível, mas é verdade. Mapas podem levar à liberdade. Durante a guerra, quando os soldados eram capturados, estratégias criativas eram essenciais para a sobrevivência. Para ajudar essas tropas a escaparem, pessoas inteligentes criaram cartas de baralho especiais, que continham mapas ocultos para orientação. Esses mapas eram habilidosamente elaborados, incorporando informações importantes no design ou na impressão. Por exemplo, certos padrões ou símbolos podiam indicar rotas de fuga, localização de forças amigas, ou até mesmo abrigos seguros. Esse uso inteligente de objetos do dia a dia mostra como a criatividade humana prospera, mesmo nas condições mais difíceis. Esses mapas de fuga não apenas levantavam o ânimo dos prisioneiros, mas também se tornavam símbolos de esperança e resistência. Transformando um jogo em uma tábua de salvação, esses soldados nos mostraram que, às vezes, as ferramentas mais inesperadas podem levar à liberdade. Você já parou para pensar como algo tão simples como um mapa pode mudar o destino de um soldado? Você pode acreditar como funcionam as bússolas na navegação. Esse importante instrumento ajudou incontáveis navegadores e exploradores ao longo dos séculos. No seu núcleo, a bússola tem uma agulha magnética que se alinha facilmente com o campo magnético da Terra, apontando para o norte magnético. O milagre acontece porque a agulha está cuidadosamente equilibrada em um eixo, permitindo que ela gire livremente em resposta às forças invisíveis ao redor. Mas o que cria esse campo magnético? Ele é gerado pelo movimento do ferro derretido no núcleo externo da Terra, onde a temperatura e a pressão extremas causam um fluxo dinâmico que gera uma força magnética que se estende muito além da superfície do nosso planeta. Historicamente, sem esse dispositivo simples mas genial, muitos marinheiros teriam dificuldades para se orientar nos vastos oceanos, o que mudaria para sempre o curso das explorações. Você consegue imaginar navegar sem bússola? Hoje, esse elemento tecnológico continua sendo vital, guiando não apenas navios, mas também turistas e aventureiros em terra, lembrando-nos das forças ocultas da Terra. Uma descoberta incrível: cabelos humanos capturam poeira de cometas. Recentemente, cientistas descobriram que os cabelos humanos podem coletar pequenas partículas de poeira vindas de cometas. Essa descoberta surpreendente destaca como nossa vida cotidiana está conectada ao espaço de maneiras inesperadas. Quando os cometas viajam pelo espaço, eles soltam pequenas partículas, incluindo poeira e gelo, que podem entrar na atmosfera da Terra. Os cabelos humanos, devido à sua estrutura fina e propriedades estáticas, conseguem prender essas partículas quando elas se depositam. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que isso significa que nossos cabelos podem servir como uma evidência inesperada de eventos cósmicos, como uma amostra dos materiais que compõem os cometas.
Ao estudar mechas de cabelo, os cientistas podem encontrar elementos traço, fornecendo pistas sobre a química e a composição dos cometas. Essa conexão fascinante não só amplia nossa compreensão de como nosso ambiente interage com o espaço, mas também oferece uma nova perspectiva sobre algo tão comum como os cabelos. Não é incrível pensar que algo tão ordinário pode guardar segredos do universo? É verdade que os papagaios xingam os visitantes? Isso parece uma cena de comédia, mas realmente aconteceu em uma reserva de vida selvagem no Reino Unido. 5 papagaios tiveram que ser separados quando começaram a incentivar uns aos outros a xingar os visitantes. Imagine que você está passeando no parque e de repente ouve um papagaio gritando palavras de efeito. A equipe ficou tão preocupada que temeu que pudesse haver uma pandemia de xingamentos entre as aves. Esses amigos emplumados são conhecidos por suas habilidades de imitação, mas isso foi um nível completamente novo. Quando um papagaio aprendia uma palavra ofensiva, os outros rapidamente seguiam o exemplo, transformando o lugar em um show de stand-up improvisado. Embora seja engraçado, a equipe teve que agir rapidamente para evitar que novos pássaros se juntassem. Esse caso destaca o quão inteligentes e sociáveis esses seres podem ser, e lembra de sua capacidade de aprender a linguagem, às vezes nem sempre de forma educada. O patriotismo realmente gera escândalos políticos? Quando o ex-presidente George Bush comentou sobre um escândalo político envolvendo 6 pessoas, ele sugeriu que suas ações eram motivadas pelo patriotismo. Esse comentário abre espaço para uma discussão mais profunda sobre a natureza da responsabilidade política. Muitas vezes, os envolvidos em escândalos afirmam que suas atitudes foram em prol do país, criando uma rede complexa de justificativas. A observação de Bush destaca como emoções como o patriotismo podem complicar nosso julgamento sobre o certo e o errado. Não se trata apenas das ações em si, mas também das intenções por trás delas. Isso levanta questões sobre como percebemos a responsabilidade na política. Devemos justificar comportamentos duvidosos se forem apresentados como patrióticos. Como eleitores e cidadãos, precisamos avaliar criticamente como esses argumentos afetam nossa compreensão de integridade e responsabilidade na liderança. Afinal, entender essas nuances pode nos ajudar a navegar melhor nas águas muitas vezes turvas da ética política. Conheça Kiefer, o enorme Maine Coon que está conquistando a internet. Com apenas 2 anos, ele já é uma celebridade devido ao seu tamanho impressionante. Pesa mais de 12 quilos e mede mais de 1,5 metros. Kiefer nasceu como um pequeno gatinho na Rússia e foi adotado por uma mulher carinhosa, que nunca imaginou que seu amigo peludo cresceria tanto, parecendo um leão em miniatura. Os Maine Coons são conhecidos por seu tamanho grande e personalidade amigável, e Kiefer não é exceção. Seu pelo luxuoso, jeito brincalhão e patas enormes o tornam encantador, conquistando os corações de todos que o conhecem. As pessoas ficam maravilhadas com ele, compartilhando fotos e vídeos nas redes sociais, onde suas travessuras sempre trazem sorrisos. A aparência única de Kiefer traz alegria a muitos, e sua história destaca o amor e a conexão entre o pet e seu dono. Seja em uma janela ensolarada ou correndo atrás de seus brinquedos favoritos, Kiefer prova que os gatos podem realmente ser maiores que a vida. Será que ele é o maior gato do mundo? E se eu te disser que os antigos egípcios lamentavam pelos gatos? No Antigo Egito, os gatos não eram apenas animais de estimação, eram considerados sagrados. Esses companheiros peludos eram amados e admirados por sua graça e habilidades de caça. Os gatos eram reverenciados pela deusa Bastet e simbolizavam fertilidade, proteção e lar. Por isso, quando um gato morria, era um evento sério que afetava profundamente seus donos. Para expressar sua tristeza, os egípcios tomavam uma atitude marcante, arrancavam as sobrancelhas. Esse ato era um sinal visível de luto, demonstrando seu amor e respeito por seus amigos peludos. As famílias frequentemente choravam abertamente, vestindo roupas pretas e realizando cerimônias em memória, às vezes até enterrando cuidadosamente seus gatos para garantir uma vida tranquila após a morte. Essa profunda conexão entre humanos e gatos mostra que, mesmo milhares de anos atrás, as pessoas já reconheciam os laços emocionais que compartilhamos com nossos animais de estimação. Não é incrível como os animais podem influenciar a cultura humana? Acredite ou não, mas as latas de cerveja chegaram aqui. Em 1935, a empresa Kruger Brewing deu um passo revolucionário em Richmond, Virgínia, lançando a primeira cerveja enlatada no Ciboacha.
Essa ideia inovadora mudou a forma como as pessoas desfrutavam de sua bebida favorita, tornando-a mais fácil de transportar e armazenar. Antes, a cerveja era vendida em garrafas ou barris, o que tinha suas limitações. A introdução das latas não só facilitou o consumo em movimento, mas também ajudou a manter a frescura da cerveja por mais tempo. Imagine a empolgação dos moradores ao abrir uma lata de cerveja pela primeira vez. Essa mudança teve um grande impacto na indústria cervejeira, levando ao aumento das vendas de bebidas em latas e inspirando outras cervejarias a seguir o exemplo. Hoje, as latas de cerveja são comuns em piqueniques, shows e eventos esportivos em todo o país. Então, da próxima vez que você abrir uma cerveja gelada, reserve um momento para apreciar a história por trás dessa lata e a genialidade da Kruger Brewing. Você consegue imaginar arte feita com objetos do dia a dia? Brock Davis, um artista dos Ekawa, mostra como a criatividade pode transformar o comum em algo extraordinário. Seu talento está em transformar coisas cotidianas em incríveis criações artísticas que encantam e inspiram. De fotografia a escultura, de ilustração a design gráfico, Davis explora várias técnicas, combinando-as habilidosamente para criar projetos inovadores. Você já viu uma obra de arte feita com materiais reciclados ou restos de comida? Davis frequentemente utiliza o que outros podem não notar, nos incentivando a valorizar a beleza escondida na rotina. Sua abordagem lúdica desafia a percepção, convidando todos a ver o mundo através da lente da arte. Seja criando esculturas inusitadas ou fotografias vibrantes, cada obra convida o espectador a refletir mais profundamente sobre seu entorno. Ao redefinir o conceito de arte, Brock Davis não apenas celebra a criatividade, mas também destaca o potencial dos objetos do dia a dia. Então, da próxima vez que você olhar para um objeto comum, pergunte a si mesmo: ele pode ser transformado em arte? Você já se perguntou por que os robôs nos atraem tanto? A Amica, o robô humanoide mais avançado do mundo, leva a interação com os visitantes a um novo patamar no Museu do Futuro, em Dubai. Imagine entrar em um museu e ser recebido por um robô, que não só vê e ouve você, mas realmente interage com você. Equipado com microfones modernos, câmeras e software de reconhecimento facial, a Amica foi criada para oferecer uma experiência interativa única. Ela pode imitar vozes e responder perguntas, tornando sua visita pessoal e envolvente. Essa obra-prima tecnológica ajuda a superar a barreira entre humanos e máquinas, permitindo que todos explorem temas complexos de forma interessante. Ao melhorar a experiência dos visitantes, a Amica desafia nossa imaginação e nos faz refletir sobre o futuro da robótica em nosso dia a dia. Estamos prontos para um mundo onde os robôs se tornem nossos amigos e guias? Um fato interessante sobre Mario Kart em Londres. Imagine-se acelerando pelas ruas de Londres, não em um carro comum, mas em um kart, como no videogame. Agora os fãs podem sentir a emoção de Mario Kart na vida real, correndo em pistas de verdade e usando itens divertidos parecidos com os do jogo. Essa atração única permite que os jogadores joguem bananas virtuais, disparem foguetes e utilizem impulsos enquanto fazem curvas. Não é apenas um jogo, é uma verdadeira aventura de corrida. Os participantes podem se fantasiar de seus personagens favoritos e desafiar amigos, tornando isso uma ótima atividade, tanto para fãs quanto para novatos. A adrenalina aumenta quando os corredores competem pelo melhor tempo, vivendo o alegre caos do jogo que amam. Não importa se você é um piloto experiente ou apenas está em busca de diversão, essa experiência oferece a chance de mostrar seu espírito competitivo de forma divertida. Pronto para testar suas habilidades em Mario Kart no coração de Londres? E se eu contar como começou a história de Simon e Garfunkel? A famosa jornada musical deles começou na escola primária, durante a peça clássica Alice no País das Maravilhas. Foi lá que Paul Simon interpretou o Coelho Branco, enquanto Art Garfunkel fez o papel do astuto gato de Cheshire. Esse encontro divertido deu início a uma amizade que se transformou em um dos duos folk mais amados de todos os tempos. À medida que cresceram, a paixão deles pela música, combinada com um talento incrível, resultou em sucessos imortais como A Sonoridade do Silêncio e Ponte sobre Águas Turbulentas. Suas harmonias únicas e letras profundas tocaram o coração de muitos e rapidamente conquistaram o carinho de fãs ao redor do mundo. É surpreendente pensar que essa parceria em comum começou em um ambiente lúdico de uma peça escolar. Quantas colaborações famosas começam de uma maneira tão encantadora? Por que elefantes e manatins são parentes?
Esses seres incríveis, o elefante africano e o manatim, têm uma origem comum fascinante. Eles pertencem a um grupo chamado afroterianos, uma diversidade de mamíferos que surgiu na África há milhões de anos. Esse grupo inclui não apenas esses dois animais, mas também outros mamíferos únicos, como hipopótamos e toupeiras. Apesar de suas aparências e habitats completamente diferentes, um vive nas savanas e florestas, enquanto o outro desliza pelos rios e águas costeiras. Eles mostram como as conexões evolutivas podem ser surpreendentes. Cientistas acreditam que os ancestrais, tanto dos elefantes quanto dos manatins, eram pequenos seres peludos que viveram há muito tempo na África e, com o tempo, evoluíram para as formas que conhecemos hoje. Isso significa que toda vez que você vê um gigante elefante ou um gentil manatim, você está testemunhando uma incrível história evolutiva da Terra. Não é incrível como o mundo animal está interconectado de maneiras tão inesperadas? Você já pensou na companhia aérea mais misteriosa do mundo? A Air Koryo é uma companhia norte-coreana que ganhou fama por sua reputação surpreendente. Antes considerada a pior companhia aérea do mundo pela Skytrax, a Air Koryo opera com uma frota pequena de apenas 6 aviões. Enquanto muitas companhias buscam altos padrões de segurança e satisfação do cliente, o passado dessa empresa serve como um alerta para os viajantes. Curiosamente, a Air Koryo não possui mais uma classificação oficial, o que levanta questões sobre como ela mudou ao longo do tempo. Viajantes podem se interessar pelo fato de que os voos são frequentemente voltados para turistas internacionais, oferecendo uma rara oportunidade de conhecer um país que é em grande parte fechado para o mundo exterior. À medida que a Coreia do Norte se abre gradualmente, será que a Air Koryo conseguirá surpreender seus críticos e mudar sua reputação? Para todos que estão pensando em visitar esse país misterioso, voar com a Air Koryo será uma experiência inesquecível. E se eu te disser que os avestruzes correm mais rápido que a maioria dos animais? Essas aves incríveis são não apenas as maiores do planeta, mas também as mais rápidas, alcançando velocidades de até 72,5 km por hora. Suas pernas longas e fortes proporcionam uma vantagem em velocidade e resistência, permitindo que percorram grandes distâncias a cada passo. Os avestruzes vivem principalmente na savana africana e usam sua velocidade para escapar de predadores como leões e hienas. Curiosamente, seu estilo de corrida, que se caracteriza por passos longos e movimentos rápidos, é uma adaptação importante para sobreviver em espaços abertos. Embora não possam voar, suas pernas poderosas os tornam ágeis e rápidos em momentos críticos. Imagine um avestruz correndo pelas planícies. É um espetáculo que demonstra a genialidade da natureza. Então, da próxima vez que você ver um avestruz, lembre-se de que ele é não apenas uma ave fascinante, mas também um verdadeiro velocista do reino animal. O que liga o brócolis e a couve de Bruxelas? Esses legumes populares têm uma origem interessante. Todos vêm de uma única espécie de planta, a couve. Essa planta incrível é cultivada há milhares de anos e deu origem a diversos produtos saudáveis, incluindo repolho, couve-flor e couve de Bruxelas, graças à seleção cuidadosa. Agricultores e jardineiros modificaram as características da couve para melhorar o sabor, a textura e o valor nutricional. Por exemplo, o brócolis foi desenvolvido por causa de seus botões florais, enquanto a couve de Bruxelas é valorizada por seus pequenos brotos folhosos. Essa família de legumes não só fornece vitaminas e minerais importantes, mas também oferece uma variedade de sabores e texturas que podem enriquecer qualquer prato. Na próxima vez que você saborear um prato de couve de Bruxelas assada, ou um acompanhamento de brócolis cozidos no vapor, pense na fascinante origem comum deles. Não é incrível como uma única planta pode resultar em tanta diversidade culinária? Um fato interessante sobre transmissões ao vivo da África. Este site único permite que você assista a vídeos ao vivo de animais selvagens vagando livremente em áreas protegidas do sul da África. Imagine poder ver elefantes, leões e zebras em seu habitat natural, sem sair de casa. Com apenas um clique, você pode mergulhar em ecossistemas vibrantes como o Parque Nacional Kruger ou o Parque Nacional Etosha. É uma maneira incrível de se conectar com a vida selvagem, aprender sobre seu comportamento e apreciar a beleza da natureza. Além disso, você pode fazer isso a qualquer hora do dia, quando os animais estão ativos. Essa experiência não só entretém, mas também aumenta a conscientização sobre as medidas de conservação nessas regiões. Então, por que não se acomodar?
acessar o site e sentir a emoção de um safari no sul da África, sem precisar fazer as malas. Prepare-se para se surpreender com os robôs de restaurante em Miami. Nos restaurantes de Miami, surgiram robôs que ajudam a servir a comida, tornando o processo mais eficiente e agradável. Esses assistentes de alta tecnologia deslizam pelo salão, entregando pratos diretamente à sua mesa e liberando os garçons para um melhor atendimento ao cliente. Imagine que você está sentado à mesa e um robô amigável se aproxima com seu pedido, manobrando habilidosamente pela multidão. Essa abordagem inovadora não só melhora a experiência da refeição, mas também acelera o serviço, permitindo que você espere menos e aproveite mais a comida. Embora alguns possam achar estranho que a comida seja servida por um robô, muitos clientes observam com interesse e alegria como a tecnologia torna a refeição mais agradável. Será este o futuro dos restaurantes? O tempo dirá. Por que o Lampsilus ovada atrai peixes? Este incrível tipo de mexilhão tem uma estratégia de sobrevivência fascinante. Ele usa seu corpo como isca para atrair peixes desavisados. Quando o peixe morde essa isca tentadora, o mexilhão aproveita a oportunidade e libera suas larvas no corpo do peixe. Essas larvas encontram um lugar seguro para crescer e se desenvolver dentro do peixe, transformando-o em um berçário móvel. Essa tática astuta não só permite que o Lampsilus ovada se reproduza, mas também garante um ambiente seguro para os filhotes em suas primeiras fases de vida. A relação entre esse mexilhão e seus anfitriões peixes é um exemplo surpreendente da engenhosidade da natureza, mostrando como as espécies podem adaptar seu comportamento para sobreviver em seus ecossistemas. Então, da próxima vez que você ver um mexilhão, lembre-se de que ele pode ser não apenas um filtrador, mas também um astuto caçador de peixes. A velocidade realmente importa no futebol. Em 2009, Shahidul Alam fez história ao marcar o gol mais rápido do futebol, apenas 2,5 segundos após o início da partida. Imagine a emoção quando o árbitro apitou e Alam aproveitou a oportunidade imediatamente. Esse momento incrível não apenas surpreendeu os fãs, mas também mostrou como decisões rápidas podem mudar o rumo do jogo. Jogadores profissionais treinam arduamente para melhorar seus reflexos, provando que cada segundo em campo é importante. O recorde de Alam demonstra a combinação de habilidade, antecipação e instinto que distingue os atletas de elite. Nós, espectadores, muitas vezes não percebemos a importância do preparo físico em cada jogada. Mas momentos como o de Alam nos lembram o quão emocionante e imprevisível pode ser o futebol. Você consegue imaginar o barulho no estádio quando novos recordes são estabelecidos? Porque a cultura da sauna prospera na Finlândia. Porque as saunas não são apenas lugares aconchegantes, elas têm um papel importante na vida dos finlandeses. Quase toda casa na Finlândia tem uma sauna, criando um espaço para relaxar, socializar e até fazer negócios. Imagine entrar em uma sala de madeira aquecida, cheia do som relaxante da água caindo sobre pedras quentes. Essa tradição ajuda a formar comunidades, onde amigos e família podem relaxar e discutir assuntos importantes. Além disso, as saunas são benéficas para a saúde, ajudando a aliviar o estresse e melhorar a circulação, o que apoia o bem-estar geral da Finlândia. Em um país onde os invernos podem ser longos e rigorosos, visitar a sauna simboliza conforto e resistência. Curiosamente, discussões importantes, incluindo o fechamento de negócios, muitas vezes acontecem aqui, destacando a singularidade da sauna como um local de encontros. Portanto, quando você visitar a Finlândia, ir à sauna não é apenas um descanso, é uma imersão em uma cultura rica que valoriza a união e a saúde. Não é um aspecto fascinante da vida cotidiana na Finlândia? Você sabia que nosso cérebro prefere a cor vermelha quando se trata de comidas deliciosas? Estudos mostram que maçãs vermelhas parecem mais atraentes porque associamos essa cor vibrante à doçura e à maturidade. Por isso, é provável que você escolha uma maçã vermelha brilhante em vez de uma verde sem graça. Por outro lado, existem poucos alimentos azuis na natureza. Essa raridade pode torná-los menos apetitosos. Pense nisso. Se você ver uma fruta ou legume azul, seu cérebro pode até ficar alerta. O azul muitas vezes é associado a coisas estragadas, ou que parecem artificiais como mofo. Então, da próxima vez que você escolher um lanche, preste atenção nas cores. Você pode perceber que pega mais frutas e vegetais vermelhos, deixando os azuis para trás, porque você acha que nosso cérebro reage assim às cores da comida.
Incrível, mas a impressão 3D realmente está mudando as missões espaciais. A NASA adotou a tecnologia de impressão 3D para transformar a maneira como os astronautas obtêm suas ferramentas. Antes, enviar ferramentas para a Estação Espacial Internacional podia levar meses ou até anos. Imagine esperar tanto por uma simples chave inglesa. Agora, com a impressão 3D, os astronautas podem criar ferramentas conforme necessário, muitas vezes em apenas algumas horas. Isso significa que, se uma ferramenta quebrar ou se precisar de uma nova, não é preciso esperar por um carregamento de suprimentos. Em vez disso, eles podem facilmente imprimir o que precisam diretamente na nave espacial. Isso não só economiza tempo precioso, mas também torna as missões mais eficientes e flexíveis. Além disso, a impressão 3D reduz a quantidade de equipamentos que precisam ser levados na viagem, o que diminui custos e desperdícios. Não é emocionante como a tecnologia ajuda os astronautas a resolver problemas no espaço? Adivinhe o que realmente move nossos polos magnéticos. Os polos magnéticos norte e sul estão em movimento devido a mudanças no núcleo de ferro derretido da Terra. Atualmente, o polo magnético norte está se deslocando cerca de 55 km por ano em direção à Sibéria. Esse movimento interessante não só gera manchetes cativantes, mas também desempenha um papel crucial na nossa navegação. Nossos compasses e sistemas de GPS, que nos ajudam a nos orientar no dia a dia, dependem de mapas magnéticos precisos. Quando os polos magnéticos se deslocam, esses sistemas precisam de atualizações regulares para que não nos percamos. Os cientistas se interessam por esse processo natural, pois ele revela as forças dinâmicas que atuam dentro do nosso planeta. Estudando esses movimentos, eles obtêm informações valiosas sobre como o campo magnético da Terra é formado e mantido. Então, da próxima vez que seu compasso começar a girar, lembre-se de que não é apenas uma estranheza, é um sinal do nosso planeta em constante mudança. Prepare-se para se surpreender com o poder dos fatos. Em apenas uma hora explorando várias curiosidades, você ficará cheio de informações interessantes e inusitadas. Essa experiência não apenas enche sua mente de conhecimento, ela o transforma em um membro da elite dos conhecimentos inúteis. Imagine-se conversando com amigos e facilmente inserindo fatos curiosos, como o fato de que o mel nunca estraga ou que os polvos têm 3 corações. Esses novos conhecimentos tornam as conversas mais interessantes e aumentam sua confiança. Todos adoram boas histórias ou fatos surpreendentes que fazem pensar. Seja em uma festa ou durante um intervalo para o café, essas curiosidades podem acender discussões e torná-lo o centro das atenções. Então, por que não dedicar uma hora a curiosidades? Você pode descobrir uma paixão pelo aprendizado que nem sabia que tinha. Você não vai adivinhar quem inspirou a criação do icônico Rocky. O filme Rocky, lançado em 1976, é na verdade baseado na incrível história real de Chuck Wepner, um boxeador local de Nova Jersey. Chuck era um herói da classe trabalhadora, que apesar de ser considerado um azarão, subiu no ringue para enfrentar o lendário Muhammad Ali. Muitos achavam que seria uma vitória rápida, mas Wepner surpreendeu a todos, aguentando 15 rounds contra Ali. Essa luta não foi apenas um combate, foi uma prova de coragem e perseverança. Os criadores do filme viram a determinação de Chuck e criaram Rocky Balboa, um personagem que representa o espírito de lutar contra todas as dificuldades. Rocky não só se tornou um favorito do público, mas também inspirou muitas pessoas, mostrando que até os candidatos mais improváveis podem alcançar a grandeza. Então, da próxima vez que você assistir Rocky, lembre-se de que ele é baseado em uma história real de coragem. Que jornada incrível! E se eu te contar sobre o incrível kiwi? Essa ave única não é apenas o símbolo nacional da Nova Zelândia, mas também impressiona com suas características peculiares. Diferente da maioria das aves, o kiwi tem as narinas localizadas na ponta do seu longo bico. Essa adaptação inusitada é perfeita para uma ave que passa a maior parte da vida procurando comida no chão. Com as narinas na ponta do bico, o kiwi consegue encontrar insetos saborosos, vermes e outras delícias escondidas sob a terra. O kiwi também é conhecido pelo seu tamanho pequeno e penas marrons e fofas, que o ajudam a se camuflar em florestas e arbustos. Essas aves tímidas e noturnas saem principalmente à noite, confiando em seu olfato aguçado e excelente audição para encontrar comida e evitar predadores. Embora não consigam voar, os kiwis são ágeis no chão, o que os torna criaturas fascinantes. A alfafa é uma planta incrível que pode viver até 20 anos devido à sua durabilidade.
Uma das suas características mais impressionantes é o sistema radicular profundo, que pode atingir mais de 6 metros. Esse sistema incrível ajuda a alfafa a absorver nutrientes e água que outras plantas só podem sonhar. Ao penetrar profundamente no solo, a alfafa contribui para a saúde do solo e previne a erosão, tornando-se uma heroína na agricultura. Os agricultores costumam plantar alfafa em rotação com outras culturas, o que não só enriquece o solo com nitrogênio, mas também fornece ração nutritiva para o gado. Sua adaptabilidade e resistência permitem que ela prospere em diferentes climas, provando que essa planta, aparentemente simples, desempenha um papel enorme na agricultura sustentável. Portanto, da próxima vez que você ver um campo de alfafa, lembre-se de quão importante ela é para o nosso ecossistema e a agricultura. Você sabia que Logan Paul tem um podcast popular? Em 2018, Logan Paul fez sucesso no mundo dos podcasts com o programa Impulsive, que rapidamente se tornou uma fonte de conversas fascinantes. Com seu estilo carismático e habilidade de extrair histórias interessantes, ele abriu caminho para muitos criadores de conteúdo. O programa conta com a participação de celebridades, desde atletas até atores, que compartilham visões únicas sobre suas vidas e carreiras. Cada episódio combina humor, discussões sinceras e mergulhos profundos em temas atuais, tornando-o muito interessante para os ouvintes. A capacidade de Logan de se conectar com os convidados e a audiência contribuiu para essa enorme popularidade de Impulsive. O podcast se tornou uma grande plataforma que explora tudo, desde dificuldades pessoais até cultura pop, deixando os fãs ansiosos por cada novo episódio. Você já ouviu?